Bom, bem-vindo a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês nesse primeiro webinar que a Melrock decidiu fazer. Eu espero que todo mundo esteja bem, de saúde, protegido, trabalhando remoto ou no escritório como vocês podem. Aqui no Canadá a gente está trabalhando, metade do nosso escritório está remoto, metade está presencial, porque nós somos considerados essential services aqui no Canadá, então a gente pode ter o escritório aberto, o armazém aberto, está limitado o contato com a população, lógico, então a interação com motoristas e funcionários está bem controlada. E eu queria agradecer também, o Arminio aceitou o convite de ser meu special guest nesse webinar que a gente está fazendo, para trazer informações e comentários do que a gente está passando aqui, o que os nossos agentes e clientes no Brasil estão passando também, e tentar trazer o máximo de informação da realidade, o que está acontecendo agora aqui no Canadá, nesse momento Brasil-Canadá, principalmente de trade, né? Então, Arminio, bem-vindo e obrigado de ter você aqui. Eu que agradeço, não, obrigado, eu estou à disposição. Tá, a gente vai começar, então, eu tenho uma pequena PowerPoint que a gente vai colocar na tela, e aí, quando chegar no momento, tem perguntas e respostas para a gente fazer alguns comentários, mas para a gente seguir o pensamento no que eu gostaria de dividir com vocês, junto com o Arminio, nesse webinar. Então, o Diego Correia é o meu Business Development Manager e meu IT Expert, então ele vai colocar o PowerPoint aí para a gente seguir. O PowerPoint a gente fez ele, os slides estão em inglês, porque a gente vai fazer o próximo webinar em inglês, então a gente decidiu deixar os slides em inglês e eu vou falar em português nesse primeiro momento. Então, bom, obrigado a todos de novo por estar aqui, e se as pessoas puderem cancelar o microfone, eu agradeço, tá? Não dá problema. Então, o impacto, né, do Covid-19 em logística, como vocês sabem, é uma questão muito preocupante para todos nós aqui e para o mundo também. Então, a gente vai partir para o segundo slide da agenda de hoje. Aron, só uma perguntinha, você vai disponibilizar depois a apresentação? Sim, nós vamos mandar a apresentação para todo mundo via e-mail que se cadastrou para vocês terem, tá? Esses slides, tá? Obrigada. E então esse quote que eu coloquei, que sometimes an organization does not need a solution, needs clarity, né? Não que a gente tenha nesse webinar todas as soluções do que a gente está enfrentando, mas é uma questão de contar o que a gente está passando de uma maneira positiva, não negativa, e para que as pessoas se preparem melhor nesse momento delicado de supply chain que a gente está passando. Então, o background, de novo, vou falar quem eu sou, vou falar de air freight, ocean freight, liberação de alfândega aqui no Canadá e no Brasil que a gente tem sentido, e depois a gente pode falar um pouco de perguntas e respostas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Arnon Mello, eu sou presidente e diretor operacional da Melrock Logistics, uma empresa que eu comecei há 17 anos atrás. Nós somos baseados aqui em Toronto, com armazéns em todo o Canadá e nas principais cidades, e nós temos um escritório em Miami, nos Estados Unidos, que toma conta dos embarques dos Estados Unidos para o Brasil ou para o mundo, né? E eu faço parte do National Board of Directors do CIFA, do Canadian International Freight Forwarders Association, uma posição voluntária, e a nossa associação de logística no Canadá é muito forte e ela tem trabalhado todos os dias para tentar apoiar os agentes de carga aqui no Canadá nesse momento difícil, e um diálogo bem grande e forte com o governo canadense também para minimizar as perdas, né, que as pessoas estão tendo. E o meu convidado de hoje é o Arminio Calonga, do CCBC em São Paulo, e nós somos... Só um segundo. Quem entrou nesse momento, se puder cancelar o microfone, eu agradeço. Se alguém puder cancelar, obrigado. E o Arminio é meu convidado, nós somos membros da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá em São Paulo, e fazemos um trabalho em conjunto há muito tempo, em missões aqui no Canadá. Então, Armínio, eu queria que você se apresentasse também, e obrigado por estar aqui. Obrigado, Arnon, pelo convite. Então, como o Arnon disse, eu trabalho na área de desenvolvimento de negócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá há alguns anos já, e cuido basicamente dessa área de missões, de promoção de mercado, desenvolvimento de negócios. Eu já tenho algum tempo nessa área, 12 anos, na verdade, e sempre nesse foco de Brasil-Canadá também. É isso, Arnon. Obrigado, e o seu input é tão fundamental de todos os membros da Câmara, lógico, que trabalham com o Canadá e vice-versa. Uns detalhes básicos sobre a Melo Rock, né, 17 anos no mercado, 150 offices ao redor do mundo, parceiros que executam o que nós necessitamos e os nossos clientes necessitam em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. A gente está com presença em 70 países, em termos de embarcar carga e receber carga desses países. E, lógico, o Brasil é um nicho de mercado por eu ser brasileiro e conhecer, não tudo, mas conhecer muito do que o Brasil passa em termos logísticos e, lógico, conhecer profundamente o que o Canadá passa e tem a oferecer nessa parte. Nosso head office está aqui em Toronto, mas, como eu falei, a gente tem armazém que são terceirizados nossos e nas principais cidades no Canadá, então a gente pode receber carga não só em Toronto, no nosso armazém próprio, onde fica o escritório, mas em outras partes do Canadá, onde tudo é feito eletronicamente, a liberação, troca de documento, então há uma flexibilidade muito grande. E lembrando que metade dos funcionários da Melo Rock estão trabalhando remotamente nesse momento, por uma questão de segurança para eles, mas nós também somos declarados Essential Services, serviços essenciais aqui na província de Ontário, então nós não tivemos que fechar o escritório, fechar o armazém, como aconteceu com várias empresas que precisaram fechar e os funcionários tiveram que trabalhar remotamente. Próximo, Diego. Arminio, eu queria que você falasse um pouquinho da Câmara e do trabalho que a Câmara tem feito, né, entre Brasil e Canadá, lógico. Claro. Bom, para quem não conhece, então a Câmara ela existe há mais de 45 anos, sempre nesse trabalho de promover o negócio entre os dois países, né, entre o Brasil e o Canadá. E é uma Câmara que promove os negócios bilateralmente, tanto as exportações do Brasil para o Canadá, como as exportações do Canadá para o Brasil. Hoje, eu diria que a Câmara está com um papel extremamente importante de monitoramento desse comércio entre os dois países. Então, constantemente, a gente monitora o que está acontecendo de atividade, monitora a pauta de importação e de exportação, monitoram os itens que estão em queda ou que estão em crescimento, para poder fomentar ou até diminuir alguma queda nessa balança comercial. A gente tem algumas ações de conteúdo desse monitoramento que a gente desenvolve, como, por exemplo, um Quick Trade Fact, que é uma atividade, um e-mail marketing que a gente lança a cada 3 meses, com o consolidado da balança trimestral e fazendo uma análise do que tem acontecido nos 3 meses que se passaram entre os dois países. Existem ações de promoção e educação também do empresário brasileiro, um trabalho muito forte da educação do pequeno e do médio empresário para a exportação, que ele entenda o quão importante é a exportação e que ele tenha o Canadá como um dos países alvo dos produtos dele também, além de ações de promoção, tanto no Brasil quanto no Canadá. Hoje são mais ou menos 6 missões por ano, obviamente que esse ano é um pouco afetado diante da situação, mas no geral são 6 missões que a gente leva do Brasil para o Canadá todos os anos para promover os produtos, promover a troca entre os dois países também. Existe um trabalho muito forte na Câmara de aproximação entre importador e exportador, ou seja, o associado da Câmara que tem interesse em buscar um cliente no Canadá, por exemplo, ou buscar um produto no Canadá para trazer para o Brasil, ele contata a Câmara e a Câmara auxilia ele nessa prospecção também. E, inclusive, desenvolvendo o mercado também. Hoje são diversas ferramentas dentro da Câmara que podem ajudar a desenvolver de mercado, desde as pesquisas de mercado, estudo, entendimento, embalagem, rotulagem, exigências técnicas, se for alimento, se não for, exigências do Health Canada, equivalente à Anvisa, enfim, toda a parte de regulamentação também do mercado, as exigências a Câmara consegue auxiliar isso. E também uma geração grande de conteúdo. Hoje são diversos meios de comunicação
redes sociais. Eu convido quem quiser, quem não seguir ainda e quiser seguir através das redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook tem diversas atividades também. E revista e os e-mails marketing, newsletters que a gente lança. O último lançamento agora tem 2 semanas, foi um boletim que mostra as ações que estão sendo feitas entre os dois países, entre Brasil e Canadá, relacionadas à Covid-19. Então, isso é um pouco do que a Câmara tem desenvolvido e, obviamente, que auxiliar os associados nossos, como hoje aqui com a Melo Rock, trazendo conteúdo e participando desse tipo de iniciativa, é uma das atividades nossas também. E a gente faz isso com diversos associados que têm esse interesse e que podem promover as ações visando maior network, maior visibilidade e um incremento nos negócios também. Basicamente, um pouco dessa atividade que a Câmara faz, para quem não conhecia. Eu vi pela lista que tem vários associados aqui participando também, vários que já exportam e que já importam, já fazem esse comércio entre os dois países. E acho que vai ser extremamente produtivo e rico esse bate-papo com a Melo Rock para entender um pouco dos gargalos logísticos que a gente está tendo agora nessa situação. Obrigado, Arnon. Imagina, obrigado você. Como eu disse, nós somos associados da Câmara, já participamos de várias missões organizadas pelo Armínio e pela Câmara em São Paulo, e o apoio que eles dão para o pequeno e médio empreendedor no Brasil é incrível. Muita gente que nem pensava exportar, hoje exporta produto para o Canadá graças à educação que a Câmara deu a essas empresas. Então, fantástico, obrigado. Eu queria começar falando, eu tenho 3 slides de falar um pouco do que está acontecendo no cenário de frete aéreo hoje aqui no Canadá, e vou, lógico, generalizar bastante, porque para algumas das pessoas assistindo que são agentes de carga, eles vão entender exatamente o que a gente está passando, mas os clientes também que exportavam praticamente toda semana para o Canadá e hoje foram afetados. Então, a principal empresa aérea que a gente usava nesse trecho Brasil-Canadá era a Air Canada, e a partir do dia 28 de março, eles cancelaram os voos de Montreal, 3 vezes por semana para São Paulo, e de Toronto para São Paulo diário. Esses voos não existem mais, criando um grande problema do transporte dessas cargas que vinham praticamente todo dia ou toda semana para o Canadá, principalmente cargas perecíveis, congeladas, de comida, né, que vem muito para o mercado da saudade, e outros importadores canadenses aqui que são nossos clientes, que distribuem para grandes redes de supermercado. Então, a demanda está muito grande, sem capacidade nesse momento. A gente não tem uma perspectiva de quando isso vai retornar ao normal. Vou falar um pouquinho disso mais depois. Como eu falei, a Air Canada era a nossa principal empresa aérea para o Brasil, e também a American Airlines, que a gente usava muito, e esses voos hoje não existem, né? Os preços de frete aéreo hoje em dia, para as poucas opções que a gente tem, estão flutuando diariamente. Então, nós sempre tivemos contratos com todas as empresas aéreas numa questão de 6 meses, 1 ano. Esses contratos foram colocados em hold nesse momento, estão suspendidos, e toda a carga que a gente tem para cotar para os clientes, os nossos agentes, tem que ser cotado dia por dia, porque os preços podem flutuar ou o voo pode não existir mais a partir do momento. Então, a gente só pode honrar uma cotação 24 horas, dependendo do que a companhia aérea vai fazer. Então, como que a gente está movimentando carga nesse momento, né? A grande parte do que a gente tem feito para o Brasil tem sido via Miami. Muitas pessoas que não sabem, Miami sempre foi um gateway para a América do Sul e para o Brasil, com vários aviões cargueiros que operam para Campinas e às vezes uma vez por semana para Guarulhos, ou antigamente para Curitiba. Esses voos só levam carga, por isso que eles são chamados freighters ou cargueiros. Então, esse serviço continua nesse momento de crise, né, do Covid, ele continua. Miami nunca foi uma opção, a primeira opção nossa, porque as tarifas eram mais altas. Carga daqui, para quem não sabe, para Miami, nesses voos, ela vai de caminhão, não existe um avião que vai de Toronto para Miami.
geralmente para essas operadoras. A carga é paletizada, tudo é feito aqui em Toronto, ela entra num caminhão alfandegado e ela viaja 3 dias até Miami, onde ela lá, o pallet que foi construído em Toronto, já pronto para entrar no avião, é colocado no avião em Miami e ele segue para o Brasil como se fosse um voo. Esse caminhão é considerado um voo. Então, lógico, se você tem uma carga que precisa se movimentar rápido, 3 dias até Miami, mais um dia para carregar o avião, você já está 4 dias de atraso e até chegar no Brasil e o processo de liberação no Brasil. Então, nesse momento, é a opção que nós temos para o Brasil, para cargas, a maior parte das cargas, usando esse gateway para Miami. Sabemos hoje, semana passada essa informação era diferente, no começo da semana, ela já mudou ontem, então as soluções para certas cargas mais rápidas, né, para o Canadá, a gente sabe hoje, e amanhã essa informação pode mudar também através dos nossos agentes no Brasil, que as empresas aéreas nesse momento que podem transportar carga, a United Airlines, a Delta, a Lufthansa, Cargolux, a KLM e a Qatar Airways. Então, essas empresas conseguem levar produto da América do Norte para o Brasil. Então, mas de novo, se eu peço uma tarifa hoje, pode ser que amanhã a empresa aérea que deu a tarifa, ela pode modificar a estrutura de voo dela e eu não tenho essa solução. Então, infelizmente, comunicação nesse momento é fundamental. E eu gostaria de salientar também que o intuito desse webinar é dividir o que a gente está passando, mas também mostrar para vocês um pouco das dificuldades que os agentes de carga no Brasil e aqui nós, em todos os lugares, estamos sofrendo para atender os nossos clientes na medida do possível que as operadoras podem oferecer, né? Uma outra novidade que a gente tem é algumas companhias aéreas, conversei com a Air Canada hoje, existe um plano de se transformar os aviões de passageiros, que levavam passageiro para certas rotas, adaptá-los para levar mais carga. Para quem não sabe, um avião de passageiro comporta uma certa quantidade de pallets, airline pallets que a gente fala, e metade do avião é para bagagem dos passageiros que estão viajando, lógico, a bagagem tem que viajar com o avião, mas a outra metade do avião leva carga. Então, quando você não tem esses voos de passageiro, você não tem carga também que está indo, é por isso que é essa deficiência. Então, se houver essa adaptação do avião para tirar os assentos e colocar carga nesse avião, há uma grande discussão aqui de retomar certas rotas para estabelecer de novo essa rota com o Brasil e com o mundo, né? De novo, a solução é Miami como um hub nesse momento que a gente tem, que não funciona muito para carga perecível e congelada do Brasil para o Canadá, a gente vai conversar um pouquinho depois mais sobre isso, e a recomendação que eu faço, eu tenho conversado com vários dos nossos clientes aqui que sempre importaram comida, é um planejamento mais apertado para tentar consolidar produtos que eles vão precisar e tentar fazer uma consolidação marítima para o Canadá, saindo do Brasil. O trânsito do Brasil para o Canadá, em média, são 30 dias, pode até ser menos, e eu sei que isso não é uma solução tão boa, mas eu acho que as pessoas, nesse momento, vão ter que se planejar muito bem, porque o Canadá está consumindo, os produtos estão sendo estocados, a gente vai falar um pouquinho mais depois, então, quem sabe pensar numa alternativa marítima de consolidação desses produtos que eram aéreos e agora vão ter que vir marítimo por uma questão de preço também. Arnon, tem 2 perguntas, você quer responder elas agora ou no final? Como é que você prefere fazer? A pergunta do Luiz, né? Tem uma pergunta do Luiz e tem a pergunta da Carla Barros. Se você a gente quiser deixa para o final, talvez? Isso, eu vou te mandando Pode aqui ser. e a gente deixa no final. Arminio, você ia falar alguma coisa? Você ia comentar também, né? Não, era exatamente isso. Sobre as questões, eu imagino que a gente tem alguma previsão, está em estudo ainda essa mudança dos aviões para carga, certo? A gente não sabe ainda o prazo e nem se ele vai ter alguma prioridade para alguma carga específica relacionada a combate à Covid, alguma coisa do tipo ainda, certo?
Isso, eu conversei hoje de manhã com o nosso representante da Air Canada Cargo aqui em Toronto. Existe uma discussão grande sobre essa adaptação do avião, mas você imagina o, o quanto delicado isso é, né? Essa mudança que vai custar milhões de dólares para ser feita. Existe essa possibilidade, mas eles não puderam me dar nenhuma informação se vai ser daqui 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Lógico, a Air Canada principalmente está perdendo milhões de dólares no mundo, né, de não poder transportar carga para os seus principais hubs, né, no mundo inteiro. Então, o interesse deles existe de fazer essa rota voltar, principalmente para o Brasil. Mas hoje, o meu rep falou, não posso te comentar nada por enquanto. Ok. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, obrigado. Nada. O cenário marítimo, o que tem acontecido nesse momento que a gente vê aqui no Canadá. Os embarques estão acontecendo, né, lógico, com uma certa frequência. Existe alguns atrasos, principalmente por falta de equipamento. Como vocês podem imaginar, a China ficou praticamente parada durante meses, e que é um grande país que exporta muitos produtos para o mundo inteiro, inclusive o Brasil e o Canadá. E os equipamentos que são usados, os containers que são usados nos embarques marítimos, eles são reciclados. Então, eles vão para um país, aí de lá é exportado outros produtos e o container consegue essa movimentação. E o que acontece? Com a parada da China, teve uma deficiência de equipamento no mundo, e a gente vê os comentários de vários agentes no Brasil que a exportação marítima no Brasil, ela continua, ela está se movimentando, mas está começando a faltar equipamento. Então, você pede um booking no Brasil, às vezes você não tem o equipamento disponível 2, 3 dias como era antes, está demorando mais para ter essa disponibilidade das empresas marítimas. Então, a gente acha que a China está começando a ser mais ativa, a gente está começando a ver mais embarques da China para o Canadá e para o mundo, então essa falta de equipamento deve diminuir ou até piorar no primeiro momento para depois ter uma melhora, tá? A China, ela não está totalmente operacional, mas ela já está bem melhor do que ela estava um mês atrás. Os embarques estão acontecendo, mas ainda há atraso em certas áreas, porque as pessoas também estão trabalhando de casa, né? E outros países da Ásia também a gente vê certos atrasos. Por quê? Porque os navios têm certas rotas pré-determinadas e pré-determinadas as paradas em certos portos em diferentes países. Então, o que está acontecendo? As companhias marítimas estão pulando certos portos. Então, uma semana eles passam por um, aí na outra semana ele vai passar em outro. Então, há um atraso de movimento de container em certos transit points, que também está causando essa falta de equipamento. No Canadá, principalmente, todas as empresas aqui foram meio que mandadas a imediatamente proporcionar aos seus funcionários a trabalharem de casa. Quem não é Essential Services, para fechar o escritório, os armazéns. Então, vários clientes que têm armazém, têm produção, estão trabalhando com o mínimo de funcionários possíveis, se eles puderem, e a maioria das pessoas estão remotas. O porto de Montreal está em capacidade máxima, e os embarques estão acontecendo, como eu falei, mas um problema grande que está acontecendo em Montreal essa semana, que a gente ficou sabendo pelo governo, é que Quebec tem os maiores casos do Covid-19 no Canadá, uma crise muito grande, e a província, o governador, né, o premier de Quebec, pediu... Quem entrou, por favor, pode cancelar o microfone, obrigado. Então, o governo de Quebec pediu ou cogitou fechar as fronteiras de Quebec para pessoas de outras províncias, motoristas que estão vindo dos Estados Unidos, para tentar controlar a infecção de pessoas e trazer o vírus para Quebec. E isso gerou um problema muito grande, porque o Porto de Montreal está lá, os caminhões, as empresas de caminhões estão com capacidade máxima, caminhões que fazem transporte de cargas específicas ou de projetos também estão com dificuldade,
Eu fiquei sabendo essa semana, conversando com o nosso armazém de Montreal, que a polícia tem parado os motoristas na estrada, na rua, e questionando se o produto no caminhão é essencial. Do contrário, eles estão multando esses motoristas, então os motoristas, nossos motoristas, estão levando uma carta especificando quem eles são e que eles são essential services, são serviços essenciais, por isso que eles estão transportando do aeroporto ou do porto, para que eles não sejam multados ou até retirados da estrada e das ruas. Então, é um problema sério, né? E com isso vem uma preocupação com os embarques, principalmente dos nossos clientes no Brasil, que muitas vezes embarcam containers com as empresas marítimas e contratam com as empresas marítimas a entrega desse container até o cliente final aqui no Canadá. Nós sabemos que a entrega feita por uma empresa marítima local, ela tem um preço um pouco diferenciado, mais barato do que às vezes um agente de carga oferece. Mas também ela não tem a flexibilidade que um agente de carga como nós temos de agendar uma entrega, tirar o container do porto e levar para o nosso pátio para que ele não pague a armazenagem, agendar uma solução mais rápida de entrega com o cliente. Então, a gente acha e a gente aconselha as pessoas que estão embarcando containers com as empresas marítimas no Brasil e agendando a sua entrega diretamente com essas empresas marítimas aqui, que fiquem atentos, que conversem com seus agentes de carga, com seus despachantes, porque as empresas marítimas aqui estão sobrecarregadas, geralmente elas têm contrato com uma empresa de caminhão para fazer a entrega desses containers, e se o cliente está fechado, o armazém dele tem limitação, esse container vai sofrer demurrage, ele vai sofrer atraso. Então, eu aconselho todo mundo a trabalhar muito perto do seu agente de carga, para que ele possa te dar conselhos e informações que são atuais e ajudar os clientes, não só do Brasil, mas do mundo, a solucionar essas dificuldades que estão tendo aqui, ainda mais com todo mundo fechando as portas, lógico, né? E um outro problema que a gente escutou essa semana foi que a qualquer momento, se um porto ou um terminal operacional, seja ele aéreo ou marítimo, descobrir que um dos funcionários testou positivo por Covid-19, o governo simplesmente está fechando esse terminal, esse armazém, até que seja constatado realmente que o funcionário está infectado e eles façam uma higienização, vou usar essa palavra, do ambiente ou do terminal, para que ninguém no terminal corra risco de infecção. Vários terminais já tem sistemas de quiosque, onde entra um funcionário de cada vez, o funcionário é atendido num vidro, depois o ambiente tem que ser desinfetado para que o outro motorista possa entrar, entregar o documento e sair. Então, as normas aqui estão bem restritas e o governo, lógico, está muito preocupado em espalhar a infecção para qualquer tipo de pessoa que possa estar exposta, né? Então, essa é um pouco da realidade do que está acontecendo agora. Como solução e como conselho, como eu falei, é você trabalhar e os clientes ou os agentes logísticos tá em constante contato com seus parceiros para que eles possam oferecer flexibilidade na entrega desses containers para os seus clientes, porque, infelizmente, eu acredito que se você, o cliente, deixar essa entrega com a empresa marítima, vai haver atraso, vai haver demurrage, e eles não vão conseguir suprir o número de entregas necessárias devido tantas empresas estarem fechadas. E também um outro problema que eu aconselho as pessoas aqui é tomar conta do fluxo de caixa dos seus clientes, principalmente aqui no Canadá, eu não sei, no Brasil também eu acredito que esteja acontecendo isso, mas várias empresas aqui, terminais, armazéns, estão cancelando o crédito que nós tínhamos há 18 anos e todos os agentes de carga tinham, e pedem o pagamento de tudo na frente, com cartão de crédito, com dinheiro, nem cheque eles estão aceitando depósito bancário ou cartão de crédito. Por quê? Porque as pessoas estão demorando para pagar e está havendo um problema de cash flow, né? As pessoas, tem certas empresas que só podem aguentar um período de tempo. Então, esteja preparado, os clientes estejam preparados
para pagar por certos serviços na frente, porque não existe crédito mais, e lógico, a agente de carga não vão poder estender crédito se eles não têm mais. E outra solução, preste atenção no Incoterms que os clientes estão usando para embarques, porque dependendo do Incoterms, vai haver problema da entrega, como eu falei, de agendar a entrega de container, de você deixar na mão de uma pessoa específica numa empresa marítima que fazia tudo, talvez para um cliente, não precisava envolver um agente de carga. E eu vejo, novamente, nesse momento, o quanto válido, aqui na América do Norte, eu sempre falei isso nas minhas apresentações, a indústria, o comércio, os clientes dão muito valor a um agente de carga, né? Eu sei que no Brasil é um cenário um pouco diferente, porque a competição é muito grande, mas um agente de carga, principalmente nesse momento de crise, pode oferecer a todos vocês uma solução logística que talvez não esteja disponível diretamente para shippers e consignees diretamente como era no passado. Devido ao fato de nós termos contratos com várias empresas e mexermos com várias empresas de caminhão ou terminais ao mesmo tempo, essas empresas vão dar prioridade a nós por darmos tanto volume a eles, e eu acredito que no Brasil é a mesma coisa. Então, eu acho que é fundamental os clientes prestarem atenção e continuar um diálogo aberto com seu agente de carga no Brasil, no Canadá, no mundo, o seu despachante no Brasil, no Canadá, no mundo, porque essas empresas vão trazer the latest information que todo mundo precisa para que o produto chegue no cliente final. Arminio, não sei se você tem algum comentário para fazer aqui. Eu tenho, assim, na verdade, a minha visão é muito mais da parte comercial, enfim, de colocar o produto no cliente e do desafio disso, e obviamente a logística é um ponto extremamente crucial na atividade comercial nossa. Eu entendi que o frete aéreo sempre foi uma solução para dar velocidade para o negócio, mas eu entendi que mesmo agora nessa situação, seja aéreo ou seja marítimo, e até ouvi um comentário da Ariane Gomes ali falando que é necessário uma boa programação, está cada vez mais importante a programação efetivamente. Como a gente não sabe e tudo está muito incerto, se o meu agente aqui ou a minha pessoa de logística aqui não tiver contato, não tiver proximidade, e aí não é proximidade, é proximidade diária que eu estou entendendo quase, com um agente local no Canadá, com alguém que possa dar esse tipo de informação, alguém que possa ter esse tipo de prioridade com uma empresa logística que possa fazer esse trabalho todo, vai ser muito difícil eu colocar o produto lá a tempo. E aí, fazendo um outro paralelo também com um trabalho que a Câmara desenvolveu nesses últimos 15 dias, a gente consultou uma grande quantidade de parceiros, compradores de produtos no Canadá, e a maioria deles era na área de alimentos, tá? Num mix variado, distribuidores, lojistas, grandes redes, pequenas redes e indústria alimentícia também. E o que todo mundo disse é a indústria vem com um discurso que está trabalhando a todo vapor para abastecer a prateleira da rede varejista. E o varejo diz que a prateleira não está totalmente cheia, mas também não está faltando nada. Mas se não tiver uma programação, se não tiver um trabalho que envolva logística muito grande, ela pode ficar vazia. Ninguém está trabalhando com grandes estoques, ninguém sabe muito o que vai acontecer. Então, eu acho que cada vez mais fica claro que é importantíssima a programação e é importantíssima essa proximidade diária entre a carga no Brasil, o agente de carga aqui, o agente de carga no Canadá, para que diariamente a gente tenha essa informação, né? E aí, pelo que eu entendi, no Essential Services no Canadá, vocês estão trabalhando normalmente, oferecendo todo tipo de apoio, é isso? Sim, exatamente. Quando foi declarado na semana passada que nós somos Essential Services, a gente não, por lei, não precisamos fechar as portas, né, do nosso armazém, literalmente, né, não ia poder trabalhar. E exatamente isso. Então, a gente continua operando normalmente, apesar, como eu falei, metade dos funcionários está em casa, a metade está indo para o escritório ainda, a gente tem mantido a distância, todas as normas de segurança, mas os agentes de carga aqui estão funcionando, estão trabalhando constantemente dentro das medidas dos possíveis, dentro das operadoras de carga, né? As empresas marítimas, as empresas aéreas. Por exemplo, a Hapag-Lloyd, em conversa com eles hoje de manhã, eles nos contaram que 90%, 95% de todos os seus escritórios no mundo, todos os funcionários estão trabalhando de casa. Deve ter um ou dois aqui em Toronto, no escritório deles, e em Montreal também. O resto, todo mundo remoto, fazendo tudo, continua executando bookings, continua fazendo documentação, mas tudo remoto.
Então, as coisas continuam a funcionar. Legal. Ainda bem, porque senão ia Exato. ser... Principalmente a gente que tem estoque de cliente no nosso armazém e eles continuam pedindo entregas né, desses produtos, então ainda bem que a gente pôde estar com as portas abertas, porque ia ser um caos maior ainda, né? Esse estoque que você trabalha para alguns clientes continua operando normalmente nessas condições, então? Continua. E também esse ponto que você falou de fornecer, conversei com alguns clientes nossos aqui em Montreal e eles contam que no começo de março, né, no final de fevereiro, começo de março, foi uma loucura porque os grandes supermercados, porque a gente tem o Mercado da Saudade, né, que você sabe, aqui no Canadá, mas também existe como que fala? Esses importadores brasileiros que já estão aqui há muito tempo, eles vendem para grandes redes, né, de supermercados, aqui Loblaws, Metro, Costco. Então, essas redes continuam comprando, eles contaram para mim que eles estão se movimentando, as vendas estão acontecendo, mas o que está acontecendo? Está chegando num momento crítico que eles também estão... O estoque deles está acabando, né? Eles estão entregando o produto, as redes estão... No primeiro momento eles pararam porque as redes queriam ver saiu muita coisa da prateleira, depois eles colocaram de novo, repuseram, né, acho que é a palavra, e agora esses clientes contam que o mercado está consumindo, né, as pessoas estão comprando, e daqui a pouco eles podem ficar sem estoque, né, desses produtos, principalmente produtos brasileiros, né, então eles têm que começar a pensar numa reposição e como essa reposição vai ser feita. E vai ser um pouco mais demorado agora, seja aéreo ou marítimo, o transit time total da história vai ficar um pouco mais longo, né? Então a programação passa de novo a ser importante. Sim, e é por isso que a gente quis fazer esse informativo, essa discussão, para alertar as pessoas, principalmente no ramo Brasil-Canadá, para que elas, lógico, não que elas não estejam pensando, mas se planejem melhor ainda para uma demora desses produtos chegarem aqui, né, ou chegarem no Brasil, se é o inverso. Então, planejamento nesse momento é crucial, principalmente na área de alimentos, que você tem tanto conhecimento. Sim, legal. Então, movendo para o outro slide aqui rapidinho de liberação de alfândega, o que está acontecendo aqui, como eu disse, a alfândega canadense está operando, a nossa alfândega sempre foi fantástica, nós trabalhamos com pré-liberação de qualquer tipo de produto, antes mesmo do produto pousar no Canadá ou chegar no porto, então a gente consegue pré-liberação, e quando a carga chega, a liberação às vezes é 15 minutos, 20, no máximo 24 horas, quando tem um problema muito grande. Então, as liberações estão acontecendo, às vezes tem um pouco de gargalo, de acordo com o nosso despachante, mas elas estão acontecendo. Os produtos estão entrando, estão sendo liberados, então não tem problema. Um fator interessante que eu aprendi essa semana conversando com um agente amigo nosso no Brasil, o Eduardo Gimenez, obrigado, sobre essa licença de produtos para combater o Covid-19 que o Brasil está exportando, ou já exportou muito, né, em março. E o que aconteceu? O Brasil exportou tanto produto para o combate do vírus que ele acabou ficando sem produto dentro do país. Então, o governo brasileiro impôs uma licença, que é essa LPCO, licenças, permissões, certificados e outros, uma licença específica dentro da nomenclatura de certos produtos no combate do Covid, que se uma empresa brasileira estiver exportando esses produtos, ela vai ter que pedir uma licença especial, uma permissão para exportar, porque o Brasil está sem esses produtos. Então, achei muito interessante que o Brasil teve uma penetração de mercado nisso, mas também afetou o mercado local, né? Falta desses produtos. Então, essa é uma novidade para quem está exportando do Brasil e quer exportar produtos relacionados ao combate do Covid. E, de novo, a solução para esses problemas é a comunicação, que, de novo, eu falo, mantenha a comunicação com o seu agente de carga, com o seu despachante, porque eles vão saber exatamente, através dos parceiros deles no mundo, o que está acontecendo em cada mercado que você quer exportar ou importar. Porque não necessariamente a companhia aérea ou a empresa marítima vai ter a resposta do mercado local, dos problemas de alfândega local, dos problemas de deficiência local que um agente de carga teria. E, como a gente falou, planeje na frente
porque nós temos informações diárias aqui do nosso primeiro-ministro, como país, e depois cada província tem o seu informativo. Ficamos sabendo ontem que o nosso primeiro-ministro já estendeu esse momento de separação, de distancing, que ele vai até julho desse ano. Então, as pessoas estão sendo ordenadas para ficar em casa. Ontário, ontem, o governador, o premier daqui, falou que ele, possivelmente, a cidade de Toronto pode emitir uma ordem que, se você estiver num parque, você estiver em lugares que você não é para estar em público, você vai ser multado. Então, as coisas estão ficando meio sérias para tentar conter as pessoas se juntarem em grupos e espalhar mais essa doença. Eu acho que, eu não quero estender muito, mas eu espero que as informações tenham sido importantes e a gente possa dividir perguntas e respostas. Agora, Arminio, não sei se você tem mais algum comentário e a gente pode responder. O Diego me passou as perguntas aqui de algumas pessoas. Não, acho que por enquanto não. Fica à vontade. Então, eu vou responder aqui rapidinho. Deixa eu só ver. Tentar ligar a minha... Pronto. Arnon, você é o presenter, você pode ligar a sua câmera. Tá, já liguei, obrigado. Tentando aprender com esse sistema. Então, uma das perguntas aqui vem do Luiz, né, de Montreal, que eu sei. E considerando o caminho inverso, São Paulo, Montreal, cargas perecíveis, continua nesse sistema de gateway de Miami, com caminhão reefer de Miami para Montreal. Então, Luiz, a gente está tentando achar uma solução. Hoje eu conversei com o pessoal da United, e eu acho que uma solução, talvez no aéreo, nesse momento, a United poderia transportar carga como a sua e de vários clientes que são perecíveis, congeladas, via Houston para o Canadá, porque eles têm os aviões de conexão para o Canadá, são lower deck. Então, só para explicar quem não sabe, a maioria dos aviões na América do Norte são 737, são aviões menores ou até menores que isso. Então, eles não podem comportar um pallet, por exemplo, que tem 155 centímetros de altura e pesa 1.000 quilos. Lógico, não caberia nesse avião. Então, a United tem esses equipamentos para Toronto. Eu já fiz a pergunta sobre Montreal, eu vou te responder sobre isso. Eu acho que via Miami vai ser complicado, porque as empresas de caminhão congelados que fazem o trânsito da Flórida, eles não entram no Canadá. Os parceiros deles, eles não têm a permissão de atravessar a fronteira com carga congelada. Eu sofro muito com isso, trazendo carga congelada da Flórida para Toronto, na qual eu tenho que transitar. Eu fiz um trânsito eu mesmo com os meus parceiros, eu tenho que transitar ela em Boston, trocar de companhia para atravessar a fronteira para o Canadá. Então, ela não é um trânsito contínuo, não é um trânsito fácil, e lógico, isso tem que ser feito com muito cuidado, porque a gente pode correr o risco de perder essa carga se o caminhão comete algum erro de Miami para cá. Então, eu estou ainda procurando essa solução. Outra solução seria tentar fazer um consolidado do Brasil para o Canadá de carga congelada. Não existe hoje uma empresa consolidadora, um LCL, que faz carga congelada LCL para o Canadá. Isso não existe. Então, a ideia seria talvez tentar criar essa via, mas eu posso te responder depois no privado. A outra pergunta aqui é da Carla. Tem previsão de quando a Air Canada entraria em ação? Não, eu tenho ligado para a Air Canada todo dia, porque você imagina o quanto nós embarcamos com a Air Canada, não só para o Brasil, mas para o mundo. É a nossa principal empresa aérea para várias agentes de carga aqui no Canadá. Isso está sendo um problema muito grande. Então, todo dia eu tenho perguntado, e eu sei que há uma grande discussão sobre isso, mas até agora não tenho uma resposta para vocês. Próxima pergunta, Ariane. Comentário, né, que algumas empresas do Brasil que possuem container reefer estão sem espaço e cada vez mais necessário uma boa programação. Com certeza. Eu imagino que se para carga seca já está faltando, né, equipamento, ou pode faltar, você imagina o reefer, que é um produto totalmente
específico, os equipamentos não estão disponíveis toda hora, né? Você tem que fazer um planejamento até maior. Então, com certeza, eu aconselho todo mundo a planejar isso quanto antes com o seu agente de carga no Brasil para dar continuidade. Maurício, alguns freight forwarders declaram força maior e devemos ter mais ações desse tipo nos agentes. Como está a situação dos contratos no Canadá? Acho que você está falando de force majeure. Pelo que eu saiba, a nossa operadora de seguros aqui, o coronavírus não é considerado force majeure numa perda ou alguma coisa, um atraso que aconteça. Então, os contratos no Canadá, como eu disse, na parte aérea principalmente, eles estão todos on hold. A gente não pode executar nenhum contrato da tarifa que a gente tinha negociado antes com as empresas aéreas nesse momento. Como eu disse, a gente cota cada dia. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas parece que tinha uma outra pergunta aqui, Diego. Não sei se alguém colocou no chat que eu vi. Sim. É uma pergunta da Carolina, dizendo se você acredita que o nível dos fretes aéreos aumentarão ainda mais na primeira quinzena de abril. Acho que é o nível do o valor de frete, né, Carolina? Bom, primeiro,